És fã das ASICS Nova Blast 4 e queres saber se vale a pena fazer a atualização para as Nova Blast 5? Então este vídeo é para ti. Vou compará-las em 10 pontos na já habitual batalha. Fica por aí para saberes qual é a vencedora. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de batalha entre as duas versões da Nova Blast, a Nova Blast 4 e a Nova Blast 5. Antes de arrancarmos com esta batalha, vou-te lembrar que tens lá em baixo na descrição os links para lojas ao qual eu estou afiliado, onde podes comprar estas ou outras sapatilhas e com isso apoiar o canal e o trabalho que eu aqui faço. Se és novo por aqui, então lembra-te também de subscrever, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, está aqui a minha tag. Tu assumi que já conheces ambas as sapatilhas, mas caso não conheças, então fica a saber que eu já fiz a análise completa de ambas aqui no canal. Para quem me vê no YouTube, vou pôr aqui em cima o link direto para esses vídeos que convém ver primeiro antes de veres a batalha, mas faço já aqui uma breve apresentação. As Nova Blast são o pau para toda a obra da ASICS, que também tem a gama Cumulus, que também é um pau para toda a obra. Mas enquanto que a gama Cumulus tem uma pisada mais tradicional, a gama Nova Blast tem uma pisada, vou dizer, mais moderna, é mais energética, com mais compressão, com uma espuma mais viva e que tipicamente agrada a maioria dos corredores. Mas tanto a gama Cumulus como a gama Nova Blast são paus para toda a obra que podes usar para todo o tipo de treinos. Então agora que fizemos a apresentação, vamos começar com o ponto do conforto. E este ponto do conforto foi logo um ponto que não foi fácil para mim. Eu ao princípio pensava uma coisa e depois afinal mudei. Então, ambas são bastante confortáveis. A que parte superior é praticamente idêntica, como estás aqui a ver. Não há diferenças, a parte superior é idêntica, são ambas muito confortáveis, têm ambas um bom nível de acolchoamento aqui na zona do colarinho. O forro interior não é dos mais confortáveis, nem que se pareça, mas é na mesma confortável. O ajuste também é um ajuste confortável ao pé. Quer tenhas um pé mais magro ou mais largo, eu diria que é um ajuste confortável. A língua também é uma língua fina em ambas e é uma língua, não tem assim muito acolchamento, mas é confortável. Portanto, ao calçar, ambas são igualmente confortáveis e onde muda é correr com elas, é a pisada. Aqui a pisada das Nova Blast 4 é um pouco mais firme e a pisada das Nova Blast 5 é um pouco mais macia, mas são ambas confortáveis, ok? Vai aqui depender se gostas mais de pisada firme ou pisada mais macia, mas sinceramente são ambas as confortáveis. E ao correr com elas, para mim são igualmente confortáveis. Seria um empate, mas eu não vou dar um empate. Não vou dar um empate porque as Nova Blast 4 apresentam um drop com uma sensação muito agressiva. O drop é o mesmo, drop de 8mm, mas Nova Blast 4 eu queixo-me e não sou o único a queixar-me, sendo-se que há aqui uma queda muito bruta na nossa pisada, na transição calcanhar-biqueira, e isto sente-se e dá um ligeiro incómodo, ok? Não é nada que magoe, nem parecido, é só um ligeiro incómodo, uma impressão que eu não gosto e por isso não me sinto tão confortável a correr com as Nova Blast 4. Agora, se tu pisas com a parte da frente do pé, por exemplo, não é um tema, são ambas igualmente confortáveis. Ou se tens as Nova Blast 4 e não sentes este drop, não te incomoda, então também para ti são igualmente confortáveis. Mas eu sinto este drop agressivo e incomoda-me e não sou o único a sentir isso, portanto eu vou dar o ponto do conforto às Nova Blast 5, mas é só mesmo por causa do drop, dessa sensação de drop, porque tudo o resto é igual e elas são as duas muito, muito confortáveis. Agora, o ponto da entressola. Bem, aqui é um ponto fácil, vou dar um empate. Ambas têm uma entressola muito parecida em certas características, têm a mesma altura de espuma, têm o mesmo drop, têm a mesma geometria, como podes aqui ver, elas são muito parecidas, mas variam de facto no tipo de espuma. Enquanto aqui nos Nova Blast 4 temos a espuma FF Blast Plus Eco, nas Nova Blast 5 temos a espuma FF Blast Max. Aquilo que difere essencialmente em ambas as espumas, entre as espumas, é que as Nova Blast 4 têm uma pisada um pouco mais firme e mais energética, aqui as Nova Blast 5 têm uma pisada um pouco mais macia. Mas não há aqui muito que as distinga, não há aqui tecnologias que as distinga, portanto este ponto vai ser um empate. Vamos agora passar para a sola exterior ou solado. O que é que tu achas?
que é que achas que vai acontecer aqui neste ponto, ok? Bom, não há muito a dizer, vai ser um empate. Como pode estar aqui a ver, a cobertura é praticamente, não é praticamente, a cobertura é igual em ambas. Eles mudaram na versão 5 aqui um pouco, não mudaram a cobertura, mudaram aqui o formato. Parece que na zona central tem um pouco mais de cobertura, mas é idêntico, ok? Eles mudaram o formato porque, bom, é uma nova versão, convém ter coisas diferentes para justificar uma nova versão. Já tinham uma espuma diferente, não era preciso mais. Mas não há aqui diferenças nas espumas, nas borrachas, desculpa. Ambas as borrachas são Ahar Low, uma borracha um pouco mais leve do que a Ahar normal, mas é uma borracha tem um bom grip, tanto a seco como a molhado, mesmo sendo dos melhores gripes, tem um ótimo grip e tem uma durabilidade fantástica. Em ambas sapatilhas tenho mais de 100 km, bem mais também não tanto, mas vá 120 km, nas Nova Blast 5, talvez já perto dos 200 km nas Nova Blast 4 e, sinceramente, não há aqui desgaste a apresentar. Elas duram muito tempo. Apesar da pouca cobertura, ok, é uma borracha que dura muito tempo e tem um bom grip. Mas, bom, aquilo que interessa é que elas são praticamente iguais ou mesmo iguais, portanto, aqui o ponto da sola exterior ou o solado vai ser um empate. Agora o ponto do peso. O ponto do peso é um ponto fácil, é um ponto muito técnico. As Nova Blast 5 são mais leves, ok? Têm menos 5 gramas, 5, 10 gramas, depende do número, mas entre 5 a 10 gramas não há uma grande diferença, mas há diferença e, portanto, as Nova Blast 5 são mais leves. A correr é engraçado que parece que se sente essa diferença, mas não pode ser porque são só 5, 10 gramas. Depende de como é que está, como é que o peso é colocado, okay? Onde é que se sente mais o peso, mais à frente e mais atrás. Mas a correr eu sinto que de facto as Nova Blast 4 são mais pesadas. É estranho. Aqui na mão, deixa eu ver, aqui na mão, é curioso, também parece que são mais pesadas, mas é pouca diferença para se sentir. Pode ser psicológico, mas bom, não interessa. A balança aqui é que manda e o ponto vai para as Nova Blast 5. Agora, o ponto do ajuste. E mais uma vez, temos um empate, ok? Sapatilhas são de facto muito parecidas ou até iguais e repara, a parte superior é igualzinha, portanto o ajuste também é igual. Não há aqui diferenças no ajuste de ambas sapatilhas, a forma de calçar é igual, a forma de ajustar os atacadores ou cadarços também é igual e no final o ajuste também é igual. Temos aqui um bom ajuste em ambas, um bom lockdown na parte da frente, também um bom lockdown na parte de trás. É engraçado que parece que o lockdown atrás, aqui no calcanhar das Nova Blast 4, já não é tão bom quando elas eram novas. Eu não sei se aqui a estrutura está a ceder e por isso não fica com um ajuste tão bom. Parece-me ligeiramente diferente, ok? Mas seja como for, continua a ser um bom ajuste, um bom lockdown aqui de forma geral em ambas sapatilhas e este ponto então vai ser mais uma vez o empate. Agora o ponto do amortecimento. Aqui também não foi um ponto fácil, ok? Eu assim comecei, aliás, eu antes de começar este teste, eu já dizia para mim que o ponto do amortecimento seria para as Nova Blast 5, porque tem um amortecimento que é fantástico, ok? É muito amortecimento a nível de quantidade e também é macio, é confortável. Mas depois fui fazer o teste em estrada, que isto é que conta, não é? E o teste em estrada, o que é que eu tenho a dizer? Bom, são ambas iguais a nível de amortecimento, ok? Igual na qualidade do amortecimento, vamos dizer assim, porque depois diferem um pouco da forma como amortecem. As Nova Blast 4 têm uma espuma um pouco mais firme, portanto o amortecimento é um amortecimento um pouco mais firme. As Nova Blast 5 é mais macio, mas não esgota, ok? Apesar de ter uma espuma que até é bem macia, o amortecimento não esgota. Tem aqui muita espuma, são 41,5 mm de altura no calcanhar e este amortecimento é impecável e não esgota nas Nova Blast 5. Mas, sinceramente, ambas amortecem muitíssimo bem. Como é que eu os poderia distinguir? Se precisas de calcanhar, eu acho que ficas mais bem servido, por exemplo, aqui com as Nova Blast 5, se fores um corredor leve. Se fores um corredor mais pesado, mesmo em excesso de peso, as Nova Blast 5 poderão ser melhores para ti. Ou um corredor muito alto, que por isso mesmo és muito pesado, também as 5 poderão ser melhores para ti, porque a espuma mais firme vai, se calhar, permitir ter um amortecimento melhor. Agora, se pisas com a frente do pé, sejas um corredor leve ou pesado, as 4 são melhores para ti. As 4 têm um melhor amortecimento na parte da frente e não importa o teu peso, ok? O amortecimento vai ser sempre melhor. Eu sou um corredor leve, acho que sou um corredor leve e o amortecimento das 4 para mim foi superior às 5, ok? Mas de uma forma geral, ambas são muito boas em amortecimento e não há aqui razão para as distinguir, portanto, mais uma vez vai ser mais um empate. Agora vamos ao ponto do retorno de energia.
vou-te já dizer que não vai ser um empate. Finalmente, não vai ser um empate. Tem havido aqui muitos empates, ok? Então, retorno de energia. Eu vou dizer-te que não são ambas fantásticas para mim em retorno de energia, ok? E eu piso com o calcanhar, e isto é importante, porque quem pisa com a parte da frente é um pouco diferente. Já lá vamos. Então, nenhuma delas é fantástica em retorno de energia, mas as Novel Blast 4 são um pouco superiores. Ou até, aliás, um pouco se calhar não, são superiores, ponto final, ok? Sente-se a diferença quando aumentamos o ritmo. Em ritmos lentos, o retorno de energia é um bocado irrelevante, diria eu, e não há sinceramente assim diferença, não sentes aqui nenhuma energia ou nenhum impulso em nenhuma das duas, mas quando aumentas o passo sentes que as Novel Blast 4 têm um maior retorno de energia, tu gastas menos energia em cada passada, e isto porque as Novel Blast 4 têm uma espuma um pouco mais firme, vai comprimir menos e descomprime com mais energia, com mais força, porque ela é um pouco mais firme e isso contribui para ela ter mais força na descompressão. E como também comprime menos, consegues ter aqui uma passada mais rápida, uma transição calcanhar-biqueira mais rápida e com isso despendes menos de energia. E por isso o retorno de energia é superior aqui nas Novel Blast 4, ok? Depois, se tu pisas com a parte da frente do pé, tu sentes claramente aqui um ligeiro bounce, uma ligeira mola aqui nesta parte que faz um pouco de trampolim e não se sente isso nas Novel Blast 5, ok? Não sinto esse trampolim, pelo menos não da forma que eu sinto aqui nas Novel Blast 4. Portanto, o ponto de retorno de energia é um ponto que foi até fácil de descobrir e vai para as Novel Blast 4. Agora, quanto à estabilidade, vou-te dizer que a correr com elas eu não sinto qualquer problema, ok? Não tive qualquer questão de estabilidade, ok? E eu forço sempre ali o meu pé para fingir que sou um pronador e também supinador, forço sempre ali o pé para tentar perceber se alguma delas permite torcer mais o pé. Assim, como corredor neutro não senti praticamente diferenças, mas percebe-se de forma até fácil que as Novel Blast 5 permitem que o pé torça um pouco mais. Agora, volto a repetir, eu não senti qualquer problema de instabilidade, tá bom? Mas forçando, sente-se que é mais fácil de torcer o pé nas Novel Blast 5 e é normal, a espuma é mais macia, portanto vai permitir torcer aqui mais o pé. Portanto, se fores um pronador, se for ligeiro e não te importares de usar sapatilhas neutras, então eu acho que qualquer uma delas serve para ti, ok? Se fores um pronador mais agressivo, vamos dizer assim, as Novel Blast 5 poderão não ser ideais para ti por serem mais macias. Mas no final, o ponto da estabilidade vai para as Novel Blast 4 porque são um pouco mais estáveis. Agora, o ponto da versatilidade. Este ponto não foi um ponto fácil e pode estar a ser aqui um pouco injusto, ou talvez não, mas vamos por partes. Então, ambas são bastante versáteis, ok? Podes usá-las em todos os treinos que tu faças ou até provas, podes usá-las. Agora vou dar aquilo que é a minha opinião e aqui pode ser um pouco subjetivo. Para treinos de recuperação, óbvio que eu prefiro levar as Novel Blast 5, que são mais macias, mas faço perfeitamente treinos de recuperação com as Novel Blast 4, porque têm esse conforto, são confortáveis para isso, ok? Para mim, não teria qualquer problema em levar as Novel Blast 4. Agora, vamos aumentando o ritmo, até treinos de velocidade ou provas. Eu, tendo a opção, não iria levar as Novel Blast 5, acho que são muito macias, oferecem muita compressão no calcanhar e depois não há retorno de energia suficiente para me ajudar a levantar o pé rapidamente, não me iria sentir bem com elas num treino de velocidade ou numa prova. Já as Novel Blast 4 também não seria a minha primeira escolha, como é óbvio, mas entre as duas iria-me sentir bem melhor com as Novel Blast 4 em prova ou em treinos de velocidade. Aliás, já fiz treinos longos com velocidade com as Novel Blast 4 e tendo o tema do drop foi impecável, ela comporta-se muito bem em velocidade devido à maior firmeza da espuma e também ao maior retorno de energia, e só por isso a diferença, só porque eu estas levo para todo o lado, para todo o tipo de treinos que tiver que ser, e estas ia-me gostar de levar para treinos ou provas rápidas, e só por isso vou dar o ponto da versatilidade às Novel Blast 4, porque no final do dia, para mim, são mais versáteis, ok? Mas aqui este ponto é um pouco subjetivo, mas eu vou dar o ponto às Novel Blast 4. Agora, o preço é fácil, é um empate. Ambas saíram para o mercado a 150 euros, ok? As Novel Blast 5 saíram agora, as Novel Blast 4 saíram há mais tempo. Neste momento consegues ainda comprar as Novel Blast 4 com boas promoções, ok? Lá em baixo dos links vou pôr esses links para as Novel Blast 4. Já não há muitos em stock, portanto se quiseres tens de ser rápido. Mas neste momento
estão mais baratas, mas o PVP de lançamento era igual a ambas, 150€, é um preço que está dentro daquilo que é o padrão no mercado, portanto preço ajustado, e aqui vai ser então um empate. E chegamos ao fim de mais uma batalha e temos um vencedor, temos as Novel Blast 4 com 8 pontos e as Novel Blast 5 com 7 pontos. Bom, eu não fiquei surpreendido com esta vitória das Novel Blast 4, mas também te vou dizer que não ficaria surpreendido se vencessem as Novel Blast 5. É daquelas batalhas que eu não sei bem como é que vai sair no final, ok? Tenho que ir distante, aqui pontuando e tal, depois é que eu percebo quem é que vai vencer, mas se vencesse uma ou outra eu não ficaria surpreendido. Elas são têm de facto muitas semelhanças, têm de facto muitos pontos que as unem e alguns pontos que as separam. Aqui a mais-valia das Novel Blast 4 é sem dúvida o facto de ter uma maior versatilidade, ok? A espuma mais firme, para mim, dá-me uma sapatilha mais energética e acima de tudo é isso que distingue das Novel Blast 5. Já as Novel Blast 5 são uma pisada mais macia, com mais compressão, terá certamente um público maior que as Novel Blast 4. Eu acredito perfeitamente que para a maioria dos corredores as Novel Blast 5 são uma sapatilha melhor, ok, mas para aqueles que querem algo mais vivo, mais energético, as Novel Blast 4 vão ser a escolha ideal para esse tipo de corredores. Mas sinceramente, uma ou outra não irá ficar mal servido, são de facto duas excelentes opções, mas eu prefiro as 4 e as 4 saíram vencedoras desta batalha. Agora no final tens a tu a escolher qual é aquela que mais se adequa ao teu estilo de corrida e diz-me lá em baixo nos comentários qual é que seria ou qual é que foi a tua escolha. Se tiveres dúvidas, comentários, questões ou quiseres, coloca lá em baixo nos comentários que eu respondo sempre. Lembra-te de subscrever o canal, ativar notificações, deixa um gosto deste vídeo, segue no Instagram e fica por aí. Até à próxima.